Para ser apóstolo tem que preencher algumas características e hoje eu vou falar uma delas. Tem que ser pobre. Apóstolo bom é apóstolo pobre. Ter uma vida marcada pelo sofrimento, de preferência ter sido torturado e assassinado. Curta, comente, se inscreva e bora para mais um vídeo. Gente, recentemente, na segunda-feira, a gente soltou aqui um vídeo falando sobre por que não existem apóstolos hoje. E eu dei vários argumentos ali para falar sobre este tema, do porquê é tão importante discutirmos esse assunto e por que não existem apóstolos hoje. Mas hoje, aqui neste vídeo, eu vou citar apenas uma característica que define um apóstolo, uma vida de sofrimento ou de privações. O que era um apóstolo? Uma testemunha da ressurreição. Primeiro, peraí, gente, ao falar isso aqui, que o apóstolo tinha que ser pobre, não é porque a gente tem uma visão negativa em relação ao dinheiro. Eu estou fazendo uma série aqui no YouTube sobre dinheiro. Nós não temos uma perspectiva negativa sobre o dinheiro. Há vários homens de Deus na Bíblia que eram ricos. O dinheiro não é uma coisa ruim, pelo contrário, é uma coisa boa em si mesmo. Então não tem nada a ver com isso, tem nada a ver também com é inveja, né, porque o povo ama, como que o povo é invejoso. Não, você vai entender que tem um princípio aí que é fundamental para dar a credencial desse apóstolo, que ele tenha tido uma vida de sofrimento. E eu já vou explicar já. Por quê? Porque isso é tão importante. O que era um apóstolo? O apóstolo era uma testemunha da ressurreição. Lembra na grande comissão? Jesus disse aos apóstolos, vocês vão ser minhas testemunhas. E eu sei que muitas vezes se utiliza o termo testemunho na igreja para contar aquilo que as pessoas viveram em Cristo Jesus. A pessoa teve uma vida ruim e ao se converter a vida dela mudou e ela conta esse testemunho. Isso é uma bênção, é maravilhoso. Mas aqui o termo testemunha tem a ver com aquele escopo do meio jurídico mesmo, que a pessoa que viu uma coisa. E os apóstolos viram, eles viram Jesus Cristo morto na sexta-feira e ressurreto no domingo. Tanto é que quando Pedro vai escolher o substituto de Judas, ele coloca como característica fundamental que dentre aqueles que andaram com eles desde o começo, possam ser testemunha da ressurreição. A vida de escassez e de perseguição, de tortura e assassinato que todos os apóstolos levaram, torna o testemunho dos apóstolos algo impossível de ser questionado. No tribunal, quem pode desqualificar essas testemunhas? Pense nisso. Os apóstolos falaram que viram Jesus Cristo morto na sexta e ressurreto no domingo. E saíram pregando sobre isso por todos os lados. Mas surgiu a seguinte estratégia do mundo pagão para tentar desqualificar esse povo. Disseram, não, que Jesus ressuscitou o quê? Isso é mentira. Esse povo é mentiroso, eles sumiram com o corpo de Jesus Cristo. E porque, ora, eles pensavam que iam lucrar muito com essa fé, mas quando viram que Jesus Cristo morreu, sua esperança de lucro foi embora. Então eles sumiram com o corpo de Jesus Cristo e estão aí pregando essa mentira. Ok, essa seria a tese. Tá bom, eles morreram pobres, eles perderam tudo. Você mente para se safar de alguma coisa, você mente para se livrar de algo, você mente para ganhar alguma coisa. Eles perderam tudo, não perderam apenas a própria vida, perderam os bens, como também eles perderam parentes, amigos. Imagine isso, o soldado com a espada no pescoço de um apóstolo ou de outro discípulo que foi testemunho da ressurreição e dizendo assim, olha, eu vou te matar, vou matar aquele seu parente. Se você continuar testemunhando, dizendo que viu Jesus Cristo ressurreto. E mesmo assim eles mantinham, eles falavam, nós o vimos. Então veja bem, que lucro, o que eles ganharam ao testemunhar que Jesus Cristo ressuscitou? Eles perderam tudo. Eles foram assassinados das maneiras mais cruéis possível. Você mente para ganhar alguma coisa. Eles não ganharam nada. E aí, a gente chega na questão importante do apostolado. Em 2 Coríntios capítulo 11, o apóstolo Paulo está combatendo os falsos apóstolos de seus dias. No verso 13, ele diz isso especificamente, porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Ok, e aí Paulo vai dar as credenciais dele como, de fato, um genuíno apóstolo. Vamos lá, verso 22. São hebreus esses aí que se dizem apóstolos? Eu também, porque isso era uma característica, tinha que ser hebreu. Os de hoje são hebreus. São israelitas? Também eu. São da descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo fora de mim.
Eu ainda mais em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte muitas vezes, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rio, perigo de salteadores, deserto, no mar, entre falsos irmãos, em vigílias, muitas vezes em fome, sede, jejum, frio, nudez. Olha que coisa espetacular. Além das coisas exteriores e por aí vai. Meu Deus, veja a credencial que Paulo dá para falar de seu apostolado, um currículo extenso de sofrimento. E por fim, ainda foi decapitado numa prisão romana. Porque todos esses sofrimentos eram fundamentais para aqueles apóstolos. Os outros também passaram dificuldades e todos sofreram, todos morreram pobres. Por que isso era importante? Porque ninguém poderia dizer, eles ganharam alguma coisa com isso. Não ganharam. Então não é nenhum problema, não há problema que os cristãos sejam prósperos. Pelo contrário, é uma grande bênção. Mas todo o sofrimento e escassez que aqueles apóstolos passaram testificavam acerca de seu testemunho. Tornava o testemunho deles irrefutável, inquestionável. Por isso que apóstolo bom é apóstolo pobre. Não tinha como dizer que eles estavam ganhando alguma coisa com isso. Mas esse é um assunto, isso é uma bobeira. A gente precisa mesmo debater sobre esse assunto? Sim, porque a Bíblia declara que a igreja ela foi assentada sobre o ensinamento dos apóstolos. Lembra lá em Atos 2? A Bíblia fala que a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos. Efésios 2,19 diz assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Não é por acaso que ao longo da história da igreja, inúmeros hereges, foram os hereges que se auto-intitularam apóstolos, para dar credibilidade aos seus ensinos errôneos. Nós cremos que o cânon da Bíblia está fechado. Não se pode acrescentar mais nada aqui. Não há mais nada a se acrescentar, são apenas estes 66 livros. Por quê? Porque os apóstolos é que receberam a mensagem de Cristo Jesus. E eles morreram. Então está aqui, ó. Está aqui. A palavra de Deus, o que nós precisamos, está aqui. Morreu com esses apóstolos. Ela está viva por meio da vida deles, ou melhor, está viva por meio de seus escritos. A Igreja Católica crê em revelação contínua, através de seu Papa. Afinal, o Papa é o sucessor do apóstolo Pedro. Então eles creem que a Bíblia continua a ser escrita por meio de seus concílios. E como? Através do Papa, que é o sucessor do apóstolo Pedro. O Papa é o apóstolo. Está vendo a importância disso? Desses assuntos? Não é por acaso que você vai vendo em muitos e muitos desses meios, dos ditos apóstolos, eles vão surgindo com novas ideias. Eu mesmo já vi isso várias vezes. Eles chegam, olha, tá vendo isso aqui? Olha, isso aqui é um novo jeito de ser igreja. Porque na Reforma Protestante não foi restaurado tudo, não. Deus, o Espírito Santo está trazendo novas coisas, novas revelações. E aí eles ensinam coisas que não têm a ver com a Escritura. Nós somos uma igreja apostólica não quando temos apóstolos na igreja, mas quando seguimos o ensinamento dos apóstolos. Portanto, apóstolo bom é apóstolo pobre. É apóstolo que não apenas foi pobre, mas terminou de maneira horrível os seus dias, que foi torturado, perseguido. Porque aí, quem pode dizer que eles estavam lucrando alguma coisa? Não estavam. Eles perderam tudo. Apóstolo bom é apóstolo que tem no seu corpo, como disse Paulo aos Gálatas, as marcas do sofrimento. E aí, será que existe apóstolo hoje? Deixe seu comentário aqui, Deus abençoe, e assista o meu vídeo, que a gente fala de maneira mais completa sobre esse assunto. Deus abençoe, até o próximo vídeo.